esse aqui é o assunto da lição. Aqui, ó. O que significa conhecer a Deus? Entende? Primeiro é conhecimento, né? O que significa conhecer a Deus? Olha aqui, onde é que tá? Onde tem isso aqui, ó, irmão? Na primeira lição, voltando um pouquinho. Eu sei. Aqui, ó. Isso, nós vamos ler isso aqui, ó. Aí vocês vão ver aqui, ó. Isso aqui é o título da lição. Aí vocês Aí, vão... no outro lado tem o conhecimento. É esse que nós vamos começar a ler? Não, nós vamos começar a ler pelo textuário. Você está vendo que tem o nome textuário aqui embaixo? Textuário. Que diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Essa versão é a linguagem de hoje, né, pastor? Essa da revista? Não, essa a leitura aqui do textuário é a linguagem de hoje. Eu não lembro. Não, é atualizado. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Nós vamos aprender hoje o que significa conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Como nós vamos conhecer a Deus? De que maneira? Como que Deus é? Tudo isso nós vamos entender nesta lição. Aí nós vamos para o primeiro tópico. O tópico é o número 1. Tá vendo? Isso, nós vamos pro primeiro tópico. Aí o 1.1, isso. O 1.1 é o subtópico. Aí tem o tópico, olha, se vocês observarem, o tópico tem o nome maior e o subtópico tem o nome menor. No subtópico vai conhecer e praticar. Nós vamos conhecer, aí dentro do conhecimento, aí tem dois subtópicos. Aliás, tem um subtópico, tem conhecer e praticar. Que diz assim, ó, aceitar... Mais uma cadeira aí. Oi? Mais uma cadeira aí. Tem cadeira aí, Romadão? Tem mais? Uma cadeira. Eu fui. Eita! Porque tava chovendo, quando nós fomos pegar, tava chovendo, aí agora está esfriado. Cadê os outros? Tava doente. Eu vi que eu comecei logo na segunda, deu na cabeça, me deu febre. Aí eu pode ter um pouco doendo. Cadê os outros? O RC tá em casa. Ele tá minha perna dele. Ele tava lá dormindo, ele tava dormindo lá com Deus. A dona Maria veio. Foi pra vocês duas? Eita, Jesus bom. Eu tava dormindo também, uma coisa errada. Pelo amor de Deus. Onde eu pauso, amor? Não, depois eu dito. Deixa o Romadão voltar. Olha aí, pega essa aí. E aquele banquinho ali? Hein? Não, já tô pegando um. Olha aqui. Aceita aí. Vai, Juju, né, Juju? Sim, aí vamos lá, né? Aceitar que Deus existe. Aceitar que Deus existe não é o suficiente para alguém dizer que possui uma vida cristã genuína. A maioria das pessoas, quando nós perguntamos se crê em Deus, diz que crê, né? É difícil a gente encontrar alguém. Não é, hoje em dia ainda mais, não é tão difícil você encontrar, mas não é tão fácil também, principalmente no nosso meio. É difícil, tu conhece alguém, amor, que diga que não acredita em Deus. Eu conheço pessoas que dizem que acreditam que ele é uma força, que ele é o vento, que ele é o sol, que ele... Assim, mas a maioria das pessoas que nós conhecemos, porque eu não conheço, assim, aqui no nosso meio, na nossa localidade, eu não conheço ninguém. Todo mundo que a gente pergunta, eles dizem que crê em Deus, que Deus existe. Eles acreditam que Deus existe. Mas isso não é suficiente para ter uma vida cristã genuína. Porque o cara tem que praticar o que ele quer. Exatamente. Para alcançá-la, é imprescindível um relacionamento íntimo com Deus. Ou seja, para nós que dizemos que cremos em Jesus, temos que vivermos a palavra dele. Senão, nós não estamos falando só de boca. Então, o Senhor deseja que seus filhos... quem são os filhos de Deus? Para sermos filhos de Deus, nós temos que fazer o quê? Aceitar Jesus, se converter e batizar. Então, todo mundo é filho de Deus? Já passamos por essa fase, né, Tati? Já aprendemos, né?
que nem todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus só são aqueles que o aceitam como pai. Jesus Cristo falou isso para Nicodemo. Então, para ser filho, nós temos que nascer De novo. de novo. Então, para sermos filhos, nós temos que ter a consciência do sacrifício de Cristo, a crermos que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Nós temos que aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador. Aí sim, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo. Então, nem todo mundo, aquela história de que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Filhos de Deus só são aqueles que o aceitam como pai. Então, assim, o Senhor deseja que seus filhos o descubram diariamente pelo hábito da leitura e da oração. Então, assim, além de aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que isso não significa também a gente levantar a mão, dizer que aceitamos Jesus, que cremos. E isso não significa que nós temos uma intimidade com Deus. A intimidade só é desenvolvida com o tempo. Quando a gente conhece uma pessoa, você conheceu uma pessoa hoje, você já sabe tudo da vida dela? Não. Quando a gente conhece o nosso esposo, a gente começa a namorar, né? Antigamente, né? Porque hoje o povo conhece num dia, no outro já está dentro de casa, né? Nem por dizer, né? Mas a gente começa a namorar e começa a ter intimidade com aquela pessoa, vai conhecendo o que ele gosta, o que ele não gosta. Dessa mesma forma é com Deus. Então nós só podemos ter uma vida cristã genuína quando nós passamos a ter intimidade com Deus. E essa intimidade é construída através da leitura e da oração. A nossa comunhão com o Senhor foi rompida com a desobediência de Adão e Eva. Mas a morte e a ressurreição de Jesus Cristo restabeleceu o relacionamento íntimo que estava perdido. Hoje temos livre acesso ao nosso Criador, portanto agora cabe ao homem estreitar essa relação. Então, assim, quando Adão e Eva pecou, o elo foi cortado, a intimidade com Deus foi cortada. Lembra que Deus tirou eles do paraíso, né, do jardim, e Deus deixou de falar com eles todos os dias como eles Falavam aqui, né? Interessante que ele vinha, ele era que vinha ao encontro Com ele, né? de Adão e Eva, né? Todos os dias Deus chegava no jardim e ia conversar com Adão e Eva. Depois que Adão pecou, quem é que tem que ir até a Deus? Adão, né? O homem. É o homem que tem que procurar. Então, assim, Jesus, quando veio, ele veio justamente fazer esse retorno, religar a criatura com o Criador. Então, assim, a morte de Cristo serve para isso, para nos conectar novamente com Deus. Então, nós podemos ter a mesma intimidade ou maior do que Adão tinha com Deus. Através da oração e da leitura da palavra. Aí, o conhecimento de Deus. Nós temos que conhecer e praticar. Conhecer e praticar. A palavra conhecimento é empregada principalmente para determinar a ciência acerca de determinado assunto. Conhecer a Deus, no entanto, é algo ético e prático, ou seja, a nossa conduta deve basear-se nos seus princípios. O cristão não deve conhecer a Deus apenas intelectualmente, deve experimentá-lo em um relacionamento. Ou seja, se eu só ler a Bíblia, vocês sabiam que tem muita gente que não acredita em Deus, que não crê em Deus, mas eles entendem, eles leem mais a Bíblia do que os cristãos? Nem todo mundo que é entendido da Bíblia tem intimidade com Deus. Eles leem só intelectualmente, ou seja, eles têm o conhecimento da letra, mas o Espírito não habita neles. Então, para que nós venhamos desenvolver uma intimidade com Deus, nós temos que ler a Bíblia e deixar que o Espírito Santo habite em nós. Então, porque a letra é apenas letra. Quem dá vida àquilo que nós estamos lendo é o Espírito de Deus. Então, eu posso ler a Bíblia e continuar morto espiritualmente, se eu não permitir que o Espírito de Deus me transforme. Vocês estão entendendo? Tem alguma pergunta até aqui? Tem certeza? Tem alguma pergunta, minha? Vocês estão entendendo? Vocês têm pergunta que eu tô vendo? Agora aqui, pergunta aí. O que você não entendeu? Diga aí, irmã. Experimentá-lo em um relacionamento. Aí tem aqui, 1 João 1:3. Aí o cara vai procurar o quê? Aí o senhor, quando o senhor estiver estudando a lição, sem ser aqui,
na hora da aula, o senhor vai lá, porque se a gente for ler todas as referências aqui, a gente não sai mais Aí daqui. aqui é uma referência, aí eu tenho que soltar daqui para ver a Bíblia pra ver. Isso, aí é por isso que o senhor tem que estudar a lição com a sua Bíblia aqui de lado. É 1 João 1,3. Aí eu vou ver o que é que diz 1 João 1,3. 1 João 1,3. Não, 1 João 1,3. Diz assim, ó: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui que não basta só conhecer, é preciso ter comunhão. Aí ele dá o versículo para dar a base do que ele está falando. Eu estou dizendo que não basta só o intelecto, você tem que ter comunhão com o Pai e com o Filho. Deixa eu dar só um exemplo para eles entenderem. O doutor cirurgião, ele é doutor cirurgião se ele só consultar o paciente e não fazer cirurgia? Não. Para ele ser cirurgião, ele precisa fazer cirurgia. Ou seja, para o nosso relacionamento com Deus ser completo, a gente não tem só que conhecer a Bíblia. A gente tem que conhecer Deus através da Bíblia. E ter um relacionamento com Ele através da oração. E da leitura. Ou seja, Aí ele já pensa ali, eu não sei ler. Não, foi o que eu pensei também. mas sabia ouvir, irmão. Aí é por isso que a Bíblia hoje tem no Em áudio. áudio, no celular. Antigamente a gente não tinha esse privilégio, né? Hoje nós temos o privilégio de ouvir. Então, aqueles que não sabem ler, mas sabem ouvir. Então, você vai parar e você vai ouvir a palavra de Deus. Mas não é só ouvir, é ouvir e dizer assim: Senhor, eu quero viver essa palavra. Espírito Santo, me ajuda a entender. Habita em mim, me dá o entendimento da tua palavra. E não só conhecer. Porque a maioria dos estudiosos, eles estudam a Bíblia e muito. Principalmente aqueles que não creem. Eles estudam mais do que nós, que é para encontrar alguma coisa. Eu não sei qual era a novela, mas tinha uma novela aí que o camarada se passava por pastor, o pregador, né? Eu não sei qual é o nome, mas é a novela da Globo. O camarada se passava por um pastor, pregava. Então vocês entenderam até aqui? Não basta só eu conhecer as escrituras só intelectualmente. Eu tenho eu tenho que ter um relacionamento com Deus que está sendo ali, ó, falado aí. As escrituras me mostram quem é Deus e eu tenho que ter um relacionamento com Ele. Como? Aí eu leio e oro, pedindo para que o Senhor me dê a sabedoria, para que o Espírito dele me mostre como é que ele quer que eu desenvolva. Tudo. É oração e leitura da palavra. Não tem como nós termos um relacionamento com Deus se a gente não orar, se a gente não ler e se a gente não jejuar. Ou seja, é conhecer e praticar. Eu tenho que conhecer a palavra e praticar. Portanto, não basta dizer, ouvir falar, Deus é bom. Ou eu li a Bíblia e nela está escrito que Deus nos ama. Se alguém chegar para você, a semana passada, a Hannah estava lá em casa, sexta-feira, e eu fiz um munguzá. E eu disse: Hannah, tu gosta de munguzá? Ela disse: não. Eu digo: você já comeu? Não. Mas como é que ela podia saber? E como é que você sabe se não gosta, se você nunca provou? Porque não gosto. Eu digo: como é que você vai saber se não gosta, se você nunca provou? Prove logo aqui, chega. Então, assim, tem gente que a gente diz assim: você conhece Deus? Conheço. Mas como é que você conhece Deus? Porque eu ouvi falar. Mas você tem que provar. Então você tem que viver aquela palavra. Deus é bom? É. Mas como é que você sabe que Ele é bom? Por que Ele é bom? Por que Ele é bom pra mim? Por que Deus é bom pra você, tá? Como é que você sabe que Ele é bom pra você? Porque me livre, me defende de muitas coisas. Diga aí. Dá força, coragem. Como é que você sabe, se alguém disser assim: Tati, por que você diz que Deus é bom? Me diga aí, por que você diz que Deus é bom? Ele age na minha vida. Mas como é que Ele age na sua vida? Dê um exemplo. Ele cura a gente, dá força a gente. Então, no caso, quando Sempre do lado da gente. você já foi curada alguma vez por Deus? Já. Suas filhas já foram curadas? Então você sabe que Deus é Sempre bom. quando eu oro, fico na igreja. Então, quando você fala com Deus e você pede, geralmente Ele ouve, não é isso? Então, quando alguém perguntar: Tati, como é que tu sabe que Deus é bom? Aí você vai dizer assim: porque eu já provei. Ele é bom porque eu já orei a Ele e Ele já me curou. Ele é bom porque eu estava orando, eu pedi os irmãos para orar para que Ele me desse
é uma casa e ele me deu as condições de eu comprar uma casinha. Então eu sei que ele é bom. Ele é bom porque a minha filha já estava doente e eu orei e pedi para ela chorar e ela ficou boa. Então por isso que eu sei que ele é bom. Por quê? Porque eu já provei da bondade dele. Então não tem como a gente dizer que ele é bom se a gente nunca teve prova. Eu sei que Deus é bom por quê? Porque ele já me tirou do fundo do poço. Ele já me tirou de depressão. Ele já me tirou livrou de acidentes. Então assim, eu sei enumerar e todo mundo aqui já provou a bondade de Deus, já? Acho que é o motivo principal, não? Ele é bom porque ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para mim salvar. Esse é o principal, né? Esse é o mais importante. Ele é bom, ele é tão bom que ele deu o seu único filho por amor a mim. Aí eu sei o quanto ele me ama. Aí eu não posso dizer isso se eu não provei. Como é que eu vou dizer isso? Aí tem gente assim, você sabe, como é que você sabe que Deus é bom? Ah, ele é bom porque ele é bom. Mas não sabe dizer o porquê, porque nunca experimentou. Não tem intimidade com ele. Quer acrescentar mais alguma coisa, pastor? Ninguém vai dizer, ele é de uma pessoa boa. Por quê? Foi o irmão Luiz que me disse, não vale. Eu vou dizer que ela é uma pessoa boa porque ela já fez uma ação para mim. Entendeu? Ou ela fez uma ação para alguém que eu conheço. Para alguém que eu conheço. Né? Então assim, a gente só pode dar testemunho de uma pessoa se a gente conhece aquela pessoa. Né? Chega alguém aqui, por exemplo, eu não conheço o genro da Eliedja. Como é que eu vou dizer que ele é bom ou não? Se eu não conheço ele, se eu nunca sentei para conversar, se eu não... Então assim, alguém pode dizer assim, não, aquele rapaz é um rapaz bom, é um rapaz prestativo, mas foi alguém que me disse. Aí a gente costuma dizer assim, né? Eu estou dizendo porque fulano disse. Então não é eu que provei, eu que convivi com ele. A gente tem o costume de dizer assim, você quer conhecer alguém, vai viver com ele, né? Aí você conhece. Porque a pessoa é muito boa, é maravilhosa, mas quando vem morar junto, aí a gente descobre que é um capeta. Aí só sogra vai sogra. Essas coisas. Só sogra vai sogra. É Mas- verdade. Mas falar a verdade, é preciso. Eu tive 2 sogras que eram melhor do que minha mãe. Aí te manda. Então sua mãe não era uma pessoa muito boa, não. Era boa. Não tinha minha pessoa melhor do que ela, não. Só a sogra. Duas sogras conseguiu ser melhor do que sua mãe. Já pensou? Duas sogras conseguiu ser melhor do que sua mãe. Então vamos Era boa mesmo, era decente a mulher. Vamos lá, Caramba. agora nós conhecemos, como é que nós conhecemos Deus? Vamos recapitular, como é que nós conhecemos a Deus? Através da oração e da palavra. Nós conhecemos Deus Na oração e a palavra. através da palavra e da oração. Nós só podemos conhecer Deus se nós provarmos, né? Se nós tivermos intimidade. E nós só temos intimidade através da palavra e da oração. Se a gente só lê a palavra e não orar, vocês acham que vai ter o mesmo efeito? Não vai. Porque a palavra só, a letra só, ela não é viva. Quem vivifica a letra é o Espírito Santo. Então, se a gente não orar, só ler a palavra e não orar, a gente não vai desenvolver um relacionamento íntimo com Deus como deve ser. Se eu só ficar lendo, Só ficar lendo, eu vou só ouvir Deus falar. E a oração serve para quê? Para eu falar com Deus. Se eu só ouvir Deus falar e não fizer nenhuma pergunta, se eu não levar a Deus o que eu tenho, os questionamentos, as dúvidas, os porquê, se eu não perguntar nada a Deus, eu vou evoluir nesse relacionamento? Então, relacionamento quer dizer o quê? Diálogo quer dizer o quê? Eu só falo ou eu só escuto? Fala e escuta, né? Então, assim, eu tenho que falar e eu tenho que ouvir. Então, eu tenho que ouvir a Deus, mas eu também tenho que falar com Deus. Falar o que está no meu coração. Eu tenho que confessar o que está no meu coração. Então, o relacionamento é desenvolvido através da leitura da palavra e da oração. Esse tópico aqui, vocês entenderam? O conhecer a Deus tem que haver a prática da palavra. Agora vamos para o 2. Reconhecemos Deus. Aí nós vamos ver que nós reconhecemos Deus nas Escrituras, reconhecemos Deus em Jesus, reconhecemos Deus em seus atributos e reconhecemos Deus nas circunstâncias. Tá vendo? Nós vamos reconhecer Deus. Como é que nós vamos reconhecer Deus? Nas Escrituras, em Jesus, em seus atributos, nas circunstâncias. Aí nós vamos ver cada um desses.
Como podemos reconhecer o Senhor? Experimentar da sua presença. Como é que nós podemos reconhecer o Senhor e experimentar da sua presença? Uma oração, né? Tá aqui, só é vocês olharem para a revista que vocês vão ver. Nas Escrituras, em Jesus, em seus atributos e nas circunstâncias. Nós vamos reconhecer Deus e experimentar da sua presença. Nas Escrituras, a Bíblia é considerada um livro sagrado, porque ela foi inspirada por Deus. Ela não é um livro comum. Aliás, se ela estiver lá, aberta no Salmo 91 lá, ela não vai fazer efeito nenhum. Tem gente que bota lá, né? Aberta. A coitadinha lá tá empoeirada. Não vai ter serventia nenhuma. Ela lá aberta, não vai ter serventia nenhuma. Agora, a partir do momento que você lê, aí Ouve. o Espírito Santo, ou escuta, ou ouve, aí o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida através da palavra de Deus. Porque ela é uma palavra inspirada. Ela foi inspirada por Deus. Não foi Paulo que escreveu a Bíblia da mente dele. Foi uma inspiração que o Espírito Santo deu a Paulo e Paulo colocou através de escrita. Muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando às vezes a gente quer colocar em palavras o que nós estamos sentindo e não conseguimos, mas chega a gente ouve alguém falar uma poesia ou alguém fazer um comentário assim, diz, rapaz, era exatamente isso que eu queria dizer, que eu estava sentindo e não conseguia. Já aconteceu isso com você? Quando eu era muito de ler poesia, de gostar de poesia, essas coisas, né? Eu sempre gostei de ler. E tinha poesia que estava falando, que eu li ali e dizia, rapaz, o cara parece que ouviu meus pensamentos e colocou no papel. Então, era isso que o Espírito Santo fazia através dos homens. Ele colocava na mente da pessoa e a pessoa colocava no papel. Isso é inspiração. Ou seja, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Isso vocês já sabem, né? Alguém tem alguma dúvida aqui de que a Bíblia é a palavra de Deus? Hein, irmão Zé Luiz? Não. Certo. Isto é, aqueles que a escreveram foram dirigidos pelo Espírito Santo a fim de que colocassem em palavras escritas princípios e ensinamentos que levam a humanidade a conhecê-lo. Entendeu? Aquilo que eu estava falando? Ou seja, o Espírito Santo coloca em mim, na minha mente, e eu escrevo aquilo que ele quer. A Bíblia é o cânon sagrado do cristianismo. Literalmente, a palavra cânon, ou canon, em grego significa haste, vara ou régua. Ou seja, a Bíblia possui o registro que determina o padrão de vida e a prática da tradição cristã. Ela é uma régua, um prumo, pela qual nós devemos viver a nossa vida. Não tem como você viver uma vida íntegra, decente, se não for respaldada pela palavra de Deus. Tudo, absolutamente tudo que existe no mundo foi tirado da Bíblia. As leis, os homens, as constituições eu acho que de 100% dos países é baseado na Bíblia. Para vocês terem uma ideia. A constituição de todos os países é baseada no livro sagrado. Uns mais que outros. Vocês entenderam até aqui que a Bíblia é os princípios, tem todos os princípios que o cristão deve viver por ela. Então, assim, nós devemos conhecer a palavra de Deus muito bem, justamente por isso. Porque ela é a bússola que deve guiar a nossa vida. É pela Bíblia, pelas Escrituras que nós devemos viver. Descubro. Vocês entenderam? Entendeu mesmo? Tá entendendo? Se não tiver, diga. Mais ou menos. Mas diga aí qual é a sua dúvida. Eliane, já tá entendendo? Não sei, mas Dá pra aqui. Tem alguma dúvida nessa questão, irmão Adão? Irmão Adão? Tem alguma dúvida nisso aqui? Nas escrituras no 2.1? Não. Ficou claro? Não. A Bíblia é o nosso quê? Inspiração, né? A Bíblia é a nossa régua de conduta. É o nosso padrão de vida. É pelo qual nós devemos viver na prática. Então, assim, a vida cristã, ela é baseada totalmente na Bíblia. Aí reconhecemos Deus em Jesus Cristo. Aí nós vamos ver aqui. Quem é que já leu que disse assim? Quem me vê, vê o Pai. Já leu essa passagem na Bíblia? Quem vê a mim, vê o Pai. Pronto. Então, ali Jesus está dizendo, olha só, olhe para mim que você está vendo o Pai.
reconhecemos Deus em quem? Em Jesus. Foi. Quem me vê, vê o Pai. Não foi Eu e o Felipe? Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Felipe disse, mostra. Jesus, Mostra meu Pai. Ele disse, tu estás tanto tempo comigo que não Todos sabe os quem é dias o eu estou aqui com você e vocês não me reconhecem. Então assim, Pai. Entendeu? Deus se mostra através de Deus se mostra através de Jesus. Jesus. Guarde isso, tá? Deus se mostra através de Jesus. Se alguém perguntar para vocês como é que você sabe, você conhece Deus, como é que você sabe que Ele existe? Aí você diz assim, Ele já veio, já pisou aqui nessa terra. Como assim? Em Jesus. Ele e o Pai é um. Se Ele e o Pai é um, então Ele pisou aqui com Jesus. Isso aqui vocês entenderam? Essa parte? Os relatos sobre Jesus podem ser observados principalmente nos 4 evangelhos, nos quais vemos as declarações que os autores fizeram sobre o Mestre e nas cartas paulinas, nas quais o apóstolo Paulo tratou de temas relacionados para a Igreja de Cristo e explorou assuntos acerca do Messias. Irmãos, vocês sabem o que quer dizer evangelho? Quem aqui sabe o que quer dizer evangelho? Eu. Mas você não. Você não. Aí, mano, tu sabe a solta, pastor, daí que ninguém sabe não aqui. Boas notícias. Ô, pastor. Eles pediram, mano. Eles pediram, você não viu, não. Mas Boas isso, notícias. mas isso aqui já foi falado várias vezes. São boas Na notícias. caçola. Evangelho significa o quê? Boas notícias. Então, se vocês disserem assim, boas notícias, vocês estão dizendo a mesma coisa que evangelho. Agora, por que boas notícias? Porque fala de Deus, né? Evangelho. Porque traz, qual foi a boa notícia que esse mundo ouviu, que esse mundo teve? O mundo estava perdido por causa do abençoado do Adão. Aí Jesus veio para salvar quem estava perdido. Então essa é a boa? Essa é a boa notícia. A Jesus Cristo é a boa notícia, é o evangelho. Jesus Cristo é o evangelho. Então assim, quantos evangelhos tem? Opa, choveu. O quê? Quantos evangelhos tem? Quantos evangelhos tem? A Bíblia? Eu nem respondi. Não. Quantos evangelhos tem? Vocês Não, sabem, eu tenho A certeza. Bíblia é uma. A Bíblia é um conjunto de livros. Mas tem 66 dias. Exatamente. Mas Muito bem, irmão quantos Rondon. evangelhos tem dentro da Bíblia? Tem, Boas notícias tem dentro da Bíblia? tem mar? Muito. Amor? Não vou contar muito. Assim, Não, Tem não, Marcos, não. tem Muito bem, Maria. Marcos, Mateus, Muito bem. Lucas, Muito bem. Falta só um. Paulo. Eita, irmão. Você fala que fez tudo da Bíblia? Evangelhos são os 4 evangelhos que falam sobre Jesus Cristo. Evangelho é a boa notícia. Quais são os livros que falam da vida de Jesus Cristo, da passagem, do que ele fez aqui? De como ele viveu, de como foi o desenvolvimento do seu ministério, de como ele morreu. Quais são os livros que falam sobre isso? São os evangelhos. São 4 evangelhos que tem. 4. Quais são os 4, irmão Adão? Mateus, Só faltou um aí pra você dizer. J.O. é o quê? João, Exatamente. São os 4 evangelhos. São esses. Eles falam justamente tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Jesus. Então, nós conhecemos Deus em Jesus Cristo. E quais os livros que falam sobre Jesus Cristo? Os evangelhos e as cartas paulinas são as que mais falam de Jesus. Claro, e a Bíblia toda fala, né? Mas De forma mais aberta, mais franca, mais direta. isso. Agora, eu queria trazer só um pouquinho aqui de conhecimento para vocês guardarem um pouquinho. Mateus, você pode alguém pode falar assim, mas por que tiveram que escrever 4? Aí vocês vão guardar isso na sua mente. Porque cada um dos evangelhos foi direcionado para um povo. Ou seja, Mateus, por exemplo, Mateus, ele enfatiza Jesus como o Messias, como o rei. Então Mateus escreveu para os cristãos judeus, mostrando que Jesus era o Messias que eles estavam esperando. Entendeu? Então Mateus ele enfatiza, ele foi focado para o povo, direcionado para o povo judeu. Ele mostra, através das profecias do Antigo Testamento, que aquele Jesus que estava ali, que veio, que morreu, era o Messias que eles estavam esperando.
Então ele enfatiza isso, Mateus. Então ele é direcionado para o povo judeu. Marcos, ele enfatiza as ações de Jesus Cristo como servo sofredor. Então ele é direcionado para os romanos. Então ele mostra Jesus como um servo sofredor. Então ele é direcionado para os romanos. Lucas, ele foi escrito, claro, ele é escrito para todos são escritos para todos, mas ele enfatizou mais, ele mostra mais, o foco dele foi mais para os gentios gregos. Para os gregos, ele tem uma mensagem mais polida. Lucas é um estilo mais polido e histórico. Ele fala mais, uma linguagem mais polida e histórica. Por quê? Porque os gregos eram dessa forma. Ele enfatiza que Jesus é o Salvador do universo. Lucas. O assunto principal de Lucas é mostrar que Jesus Cristo é o Salvador do universo. O homem perfeito. Ele fala. Esse Jesus é o homem perfeito. E João? João é o evangelho universal, que a gente chama, para os cristãos em geral. Ele enfatiza a divindade de Jesus como Filho de Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. Então ali ele está enfatizando que Jesus não tem nem início e nem fim. Ele está dizendo que Jesus é divino, é o Filho de Deus. Principalmente para combater, quando João escreveu isso, tinha muita heresia quando ele escreveu. Então João faz questão de mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus para combater as heresias que existiam naquela época. E mais na frente, na lição, nós vamos ver algumas heresias que existiam naquela época. Então assim, nós reconhecemos Deus em Jesus Cristo, através dos evangelhos divinos. Aí você vê aqui, ó. Por exemplo, nos relatos que nós vamos ler em Mateus, Marcos, Lucas e João, lemos que Jesus afirmou ter o poder para salvar-nos do pecado. Quem é que tem o poder para salvar-nos do pecado? Jesus. E onde é que a gente encontra isso escrito? Nos evangelhos. Declara ter vindo do céu. A gente sabe que Jesus é o Filho de Deus porque está escrito nos evangelhos. Entregou seu corpo para que tivéssemos vida. Isso está escrito nos evangelhos. Assegurou ser o Filho de Deus e ter a mesma natureza do Pai. Quando ele disse, né? Eu e o Pai somos e quem me vê o Pai. Ele está dizendo, nós temos a mesma natureza. A partir disso, podemos construir nossa identidade como a do Filho de Deus. Ao imitá-lo, construiremos um caráter muito aprazível ao Senhor. Ou seja, nós, para imitarmos o Senhor, temos que conhecê-lo. E nós conhecemos ele através dos evangelhos, da palavra de Deus. Reconhecer Deus é um processo contínuo que exige intimidade, obediência e o desejo de buscar sua vontade acima da nossa. Reconhecer Deus requer um coração humilde e disponível. Agora nós vamos ver, a gente já viu que nós reconhecemos Deus através das Escrituras, reconhecemos Deus em Jesus Cristo, mas também nós reconhecemos Deus em seus atributos. Gente, vocês têm alguma pergunta? Não tem nenhuma? Estão entendendo tudo? Não, eu estava pensando aqui, falando de pessoa boa, como a gente falou algumas horas atrás, e quando eu falo de pessoa boa, eu lembro do Cabeça Branca. Lembra de quê? Do Cabeça Branca. Quem é Cabeça Branca? Ficou 5 dias lá comigo, brigando com todo mundo. Ah, sim. Nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer isso. Então, agora nós vamos ver um tópico, aliás, um subtópico que fala justamente dos atributos de Deus. Vocês sabem o que é atributos? Alguém já ouviu falar nessa palavra? Eu acho que não. Dos atributos? Alguém tem ideia do que seja atributos? Atributos são as características que definem a nossa natureza. No caso de Deus, atributos são as características que definem a natureza de Deus. E os atributos de Deus se dividem em dois, que são incomunicáveis, ou atributos divinos, tá vendo? Atributos divinos,
que também a gente chama de incomunicáveis. Por que incomunicáveis? Vocês têm ideia? Incomunicáveis, uma pessoa que é incomunicável, ela está Tá no canto sozinho, quieto, calada. preso. Ela está, ou seja, ele não é passado para outra pessoa. É só de Deus. É os atributos divinos. E ele também é comunicáveis. Comunicáveis quer dizer o quê? Que eu passo para outra pessoa. Ou seja, Deus tem os atributos incomunicáveis, que é só dele. Ele não passa para ninguém, ele não dá a ninguém. E tem os comunicáveis que ele dividiu conosco. Nós temos algo divino, algo eterno, que Deus dividiu conosco. Então, Deus tem essas características de ser um Deus divino, tem atributos divinos e atributos também, os comunicáveis são também atributos morais. Vocês vão ver aí morais, que são os comunicáveis. E os divinos são os incomunicáveis. Aí nós vamos ver aqui, ó. Conhecemos o Senhor também por meio dos seus atributos, os quais se classificam em morais e divinos. Morais são os que eu também tenho, você tem, nós temos morais, os atributos morais. Deus dividiu com o homem. E os atributos divinos, esses só pertencem a ele e a mais ninguém. Aí os atributos, alguém tem ideia aqui de um atributo divino que Deus tenha, que nós não temos? Um atributo, me diz um. Vamos aí, irmão. Diz, velho. Não, você não, né, amor? Uma característica divina, uma característica de Deus, que só ele tem, seria humano, ninguém na face da terra, nem fora da terra tem. Hein, irmão Adão? Uma característica de Deus que ninguém mais tem. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Que lá na frente a gente vai estudar. Alguém, nesse momento, vocês creem que Deus está aqui neste momento? Ele não disse que tiver 2 ou 3 pessoas também. Certo. Fala o nome dele Agora, também. foi construída em cima de um monte. Alguém aqui já foi para uma cidade construída em cima de um monte? Eu já tive em uma cidade que é construída em cima de uma montanha. Na Bahia tem um. Na Bahia tem um local que é. Então, assim, quando você está aqui e você olha lá para cima, aí você diz assim, alguém já passou, quer dizer, eu acho que o irmão Zé Luiz já passou, já conhece, no Bebedouro, lá em Maceió, já, no Mutanja ali que a gente passa e vê lá em cima aquelas casas, É, tudo feito a escadinha. tudo que a gente olha assim e diz, como é que aquilo consegue se sustentar ali? Que ela é assim. Eu fui o primeiro andar de cruzar aquela igreja. Então, assim, irmão Adão, a bola, o mundo é uma bola. Uma bola. Agora imagine essa bola, ela está solta no ar. O mundo, ele está solto. Agora vocês acham que se não tivesse uma força divina ordenando essa bola aqui solta no ar, ela ia sustentar-se? Então, o mundo é sustentado pela palavra de Deus. Agora, Deus está aqui e essa bola está aqui. Deus está aqui e essa bola está aqui. Ele vê todos os lados dessa bola. Então, ele é tão grande que aquela bola é um cisquinho diante da grandeza dele. Então, ele enche todo isso aqui, ó. Todo o lugar é cheio dele. E a bola tá. Aí ele consegue ver todos os lugares da terra. Por quê? Porque não é ele que está, aliás, não é a terra que está nele. Ele é quem sustenta todo esse sistema aqui. A terra está assim solta, sendo apenas sustentada pela sua palavra. Já pensou? Agora me diga qual o ser humano que seria capaz de colocar um planeta solto e ele não cai. E se ele tivesse 1 milímetro, eu não sei nem o pastor que gosta desses números, mais perto do Sol, ele seria incinerado. Ele está a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol, o planeta Terra. Se ele tivesse a 149, a gente morria queimado. Aliás, mais perto do Sol, a gente morria queimado. Se ele tivesse 1.000 quilômetros mais para frente, ou 1.000 quilômetros mais para trás, nós seríamos congelado ou queimado. Então, assim, qual o ser
na face, não existe outro ser a não ser Deus que faça essa perfeição funcionar, essa engrenagem funcionar. Se tivesse um pouquinho mais para lá, Se tivesse um pouquinho mais perto do sol, a gente estava queimado. a gente não sobreviveria porque nós seríamos Se tivesse 1000 quilômetros mais longe do sol, a gente morria gelado. a gente congelaria. Rapaz, aí chega o irmão Adão e diz que não acredita. Continua o mesmo. Ele também é a seidade. Ou seja, ele não depende de ninguém. Ele não depende da criação. Ele existe. E ele age independente da gente. Ele não precisa da sua criação para ele existir. Agora nós vamos... Vocês entenderam os atributos divinos? Atributo divino de Deus, os 4 mais conhecidos. É onisciente, onipresente, onipotente e eterno. Aí eu botei também que ele é imutável e ele não depende de ninguém para existir. Ele existe independente de qualquer coisa. Agora vamos ficar os atributos comunicáveis. Esses atributos aqui, divinos, ele não dá para ninguém. Ele não divide com ninguém. É só dele. Então, quem é que é onisciente no mundo? Não existe. Só Deus. Onipresente, só Deus. Onisciente, só Deus. E que não tem começo nem fim. Só Deus. Então isso ninguém mais tem. Mas tem os atributos morais ou comunicáveis, que são aqueles que ele dividiu com a raça humana. Agora me fale aí de um atributo moral. Hein, gente? Um atributo moral. Ninguém? O amor, ele dividiu com a humanidade. O amor, a ira. A ira? Aí você pode dizer assim, Deus se ira? Deus se ira. Deus é amor. Deus também é justiça. Deus é santidade. E Deus é tristeza. Também sente tristeza. Dele é não. Ele sente tristeza. Deus ama. Deus sente tristeza. Deus se ira. Deus é justo. E Deus é santo. E isso nós temos. Ele distribuiu conosco. Ou seja, nós temos as condições de sermos santos, de buscarmos a santidade. Santidade é o quê? Separado. Ser santo é ser separado. Separado de quê? Do mundo. Não é separado, tirado aqui do mundo e viver no... É separado do sistema do mundo, separado do pecado, das coisas que o mundo gosta. Nós temos que nos abster dessas coisas. Temos que viver em santidade. Nós amamos, nós odiamos, nós se entristecemos, nós praticamos a justiça. Então, esses são os atributos morais que Deus dividiu com o homem. Alguma pergunta? Vocês entenderam o que é atributo moral que nós temos? Quando conhecemos aquele que nos socorre, aliás, nas circunstâncias, nós conhecemos ele através dos seus atributos. Você tá vendo aí que eu disse a você? Eu não me chamei pra você. Mas antes de eu me arrumar, ele já tava pronto. Vai pra onde? Eu vou pra Deus mais você. Boa tarde. Pensa de Deus, né? Porque... E sabe mesmo. E quando ele foi dormir, bem embriagado, eu conversei tanto com Deus, que eu digo, Deus, eu tenho tempo pra contar. Porque eu já tava aqui na oitava. Eu já tava desistindo dele. Eu saí de casa. Mas Então, Deus vai renovar. Jesus é bom. É dessa forma que Deus age, nessa circunstância. Então, assim, por essa razão devemos servir a Deus além dos problemas. Irmãos, não é porque nós estamos vivendo problemas que nós devemos sair da presença do Senhor. Quando a gente sai da presença do Senhor, a gente não vai resolver o problema, não. É o contrário, nós devemos servir a Deus além dos problemas, apesar dos problemas. Quando a gente sai da presença do Senhor, o negócio fica pior. Por quê? Porque a possibilidade da gente ir parar no inferno é muito maior. Não é isso? Então, assim, agora nós vamos ver, vocês entenderam até aqui? Nós reconhecemos Deus através de quê? Nas Escrituras, em Jesus. Em Jesus, vamos ver. Nós conhecemos Deus reconhecemos Deus nas Escrituras, em Jesus e nos seus atributos e nas circunstâncias. Quais são os atributos de Deus? Os divinos? Os atributos divinos? Isso, e eterno, né? E os morais? Amor, ira, tristeza, justiça, santidade.
Maneiras de conhecer a Deus. Aí nós vamos aprender aqui como é que nós vamos conhecer a Deus. Existem algumas maneiras que nós conhecemos a Deus. Aliás, aqui ele colocou 4 maneiras que nós conhecemos a Deus. Ele colocou 4 e eu ainda acrescentei mais 3. Ele colocou aqui conhecer pessoalmente, o conhecer de Jó, conhecer intimamente, conhecer pela natureza, conhecer pelo seu nome. Aí eu acrescentei conhecer também através da oração, conhecer a Deus também através do Espírito Santo e pela observação da sua criação. Então, assim, através de todos esses tópicos, nós conhecemos a Deus. A infinitude de Deus ultrapassa a capacidade humana de compreendê-lo integralmente. Gente, alguém consegue compreender a Deus? Entender Deus? Alguém consegue? Não. Se a gente conseguisse entender Deus, ele não seria Deus. Porque ninguém consegue alcançar a sabedoria de Deus. A profundidade da sabedoria de Deus ninguém consegue. Então, assim, não podemos defini-lo, descrevê-lo ou colocá-lo dentro de uma categoria, pois o Senhor é finito em sua natureza. Não tem como alguém defini-lo, descrevê-lo. Você não consegue de maneira nenhuma. O irmão Adão está tentando entender como é que a terra gira e ele nunca vai conseguir entender, porque é Deus que faz isso. E se ele conseguisse entender isso, ele seria Deus. Ele não é Deus. Se eu chegar lá, Deus, como é que essa terra gira, hein? Como é que O senhor vai ficar maluco, não vai entender, homem, porque é Deus. Entendeu? Mas lá no céu eu acho que a gente entende. Lá no céu a gente vai entender. Não é isso quando eu chegar aqui. Mas pra ele. aqui o senhor nunca vai conseguir, porque Deus não não, a gente não consegue chegar a essa dimensão, a essa sabedoria. Então, no entanto, Deus dá ao homem a oportunidade de conhecê-lo e de se relacionar com ele. Mas ele se permite conhecer até onde ele quer. E de nos relacionarmos com ele. Aí assim, ó, nós devemos, maneiras que nós conhecemos a Deus. Conhecer pessoalmente, nós podemos conhecer ele pessoalmente. É preciso conhecer a Deus nas experiências pessoais diárias, tais como a oração, o estudo da escritura, das escrituras e a prática dos ensinos bíblicos. Então, como é que eu conheço Deus pessoalmente? Quando eu estou em oração, eu estou ali na presença do Senhor, conversando com Ele. Quem aqui já ouviu uma voz falando na sua cabeça? Que não é a voz do diabo. De vez em quando a pessoa me chama. Tá bom, tá bom? Não, eu Fica estou lá, falando... tá recompensa, tá repreendido. Tá repreendido. Não, mas eu estou falando daquela voz que você vai, por exemplo, beber, aí você sente uma voz, você escuta assim, não faça isso. Que você vai fazer alguma coisa que não é do agrado de Deus. Não. Isso só aqui falando. Exatamente. Isso é o quê? É ter Mas já intimidade. Mas Aconteceu comigo, né? É. Eu quero fazer Todo uma coisa. mundo- e isso é conhecer Deus. Aquele pensamento, não é a voz, é um pensamento que vem e diz, não faz isso não, pode não. isso é ter intimidade. É conhecer Deus pessoalmente. Ninguém fala se a gente não tem intimidade. Como é que alguém vai falar com o Senhor se não conhece o Senhor? Então, para que a gente escute essa voz, nós temos que ter intimidade, nós temos que conhecer Ele pessoalmente, nós temos que falar com Ele. Nós Isso é temos uma voz, que... é um pensamento. É uma voz, irmão, que vem em forma de pensamento. É o Espírito Santo que fala através do nosso pensamento. Às vezes a gente ouve a voz dele como eu estou ouvindo a sua, como o Senhor está ouvindo a minha, mas às vezes vem um pensamento, mas é o Espírito Santo falando através do nosso espírito. Ele falando conosco, através do nosso espírito. Quer acrescentar mais alguma coisa, pastor? Não. Então, assim, nós conhecemos Deus pessoalmente através da oração, da leitura da palavra, de ouvir a palavra e, claro, de colocarmos em prática o estudo bíblico. Nós conhecemos como Jó. O que foi que Jó disse? Eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de provar. Eu provei do Senhor. Eu estou tendo um diálogo agora com o Senhor pessoalmente, cara a cara contigo. Por isso que eu te conheço pessoalmente, não de ouvir que alguém falou que o Senhor é bom, que o Senhor existe. Intensifica. Lembremos de Jó, que teve uma grande experiência pessoal com Deus, a qual enriqueceu a sua fé, intensificou a sua intimidade com Ele. Após essa experiência, seu relacionamento com o Senhor aprofundou-se. Então todo mundo conhece, né? Que Jó disse assim, antes eu ouvia falar do Senhor, eu conhecia o Senhor porque eu ouvia falar, mas agora eu tenho uma experiência íntima, eu tenho uma intimidade com o Senhor, eu ouvi pessoalmente, eu tenho essa experiência. É isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos ter essa experiência, essa intimidade com Ele.
E nós conhecemos também Deus intimamente. Também precisamos conhecer a Deus intimamente, ou seja, reconhecer Ele, né? Maneiras de conhecer a Deus intimamente. Ou seja, a partir do nosso interior, segundo exemplos como Paulo, como Isaías, como Davi. Então, assim, através desses homens que a Bíblia relata a intimidade deles, nós também podemos, que eles afirmam, né? Que servia a Deus de todo o coração. É como Paulo, né? Que afirmou que servia a Deus de todo o coração. Isaías, que relatou que seu espírito ansiava por Deus logo cedo. Davi, que bendizia o Senhor com tudo que havia nele. Então, dessa forma é que nós devemos ter intimidade com Deus. Portanto, conhecer a Deus em espírito é permitir que o Espírito Santo se mova em nós intimamente, fazendo com que o nosso coração se encha do amor, da adoração, da devoção, da honra e do respeito ao Senhor. Quem aqui, olha só, conhecer intimamente a Deus, quem aqui não já começou a louvar? Ou, às vezes eu estou na oração assim, e eu começo a chorar, que eu não sei nem por que estou chorando. Quer dizer, e me vem uma alegria assim por dentro, uma alegria que a gente não consegue parar de chorar. Por que isso? É o Espírito Santo, é a intimidade, é o Espírito Santo. Tem hora que eu tô é lendo um a gozo. Aprofundando na Tem hora que eu tô oração. lendo a Bíblia, aí vem aquela É, tem vontade uma de coisa chorar, tão como é chorar, diga, eu gostosa. tô ficando é besta. Não. Isso é o Espírito Santo. Na presença de Deus. É ele ali. trabalha O homem é bruto. Dizendo, ô Adão, tá tão gostoso aqui com você, Adão. Que coisa boa, Adão, tá gostoso aqui com você. Mas deixa eu ver, o que eu tô vendo aqui? Ah, pois é, irmão, é dessa forma que Pois nós quem chora temos tá aqui, intimidade, Adão, na que nós presença de temos Deus. a presença do Senhor. Às vezes a gente começa a Meu louvar apelido é assim. Maria chorando. Quantas vezes eu estava viajando, dirigindo, e começava a orar, começava a falar com Deus, e daqui a Mas na pouco eu presença do tava, Senhor, né? a minha boca não se controlava mais, eu, glória a Deus, aleluia, e gritava dentro do carro, e a lágrima descendo. É bom demais, e que alegria gostosa, que coisa gostosa. Gente, é bom demais. Ou não é? Quem aqui já sentiu isso? Essa alegria, esse gosto. Maravilhoso. É muito bom. Então, é dessa forma que nós conhecemos Deus também. Conhecemos Deus pela natureza, pela sua criação. Tudo que nós vemos nos mostra que tem um ser eterno, ser poderoso que criou tudo isso nos mínimos detalhes. Não nos deixa enganado de maneira nenhuma. Se alguém disser, não existe Deus, aí você diz, então me prove, me mostre como foi que essa árvore surgiu. Aí ele não vai conseguir de maneira nenhuma. Não tem ser imundo que diga como essa árvore surgiu sem chegar em Deus, sem chegar no Ser Supremo. Conhecer pelo seu nome. Existem alguns nomes que nós conhecemos Deus. Por exemplo, Não tô mais vendo nada. o Criador, Elohim, quer dizer, Criador. Por meio desse nome, Deus manifesta-se como Criador. Adonai, como Senhor. Jeová, eu me manifestei, ainda me manifesto e me manifestarei. El, quer dizer, Deus. Essa palavra é usada em combinação com outras que revelam a maneira como o Senhor era conhecido pelo povo. El Shaddai, ou seja, o Deus. Embora consigamos ver a obra de suas mãos, não somos capazes de dimensionar a grandeza do Criador. Qualquer definição intelectual acerca de Deus é limitada, afinal, ele é infinitamente maior do que qualquer palavra que tente descrever. Jamais alguém vai conseguir explicar Deus. Aí nós vamos para o último tópico, que é o Deus da Bíblia, único e verdadeiro. Existe algum outro Deus? Nós sabemos que não, mas tem gente aí que afirma que sim. Então, enquanto muitos buscam o Senhor divino que criou tudo e todos, né, o Deus verdadeiro, outros tentam negar sua existência e explicam a criação do homem e a origem do universo, desconsiderando o fato de ele ser o criador de todas as coisas. Aí assim surgem várias teorias. O ateísmo é o quê? Ateísmo é aquele que não crê em Deus. Panteísmo, agnosticismo e o politeísmo. De algumas maneiras, algumas negam a existência de Deus e outras o enxergam de maneira diferente. Ou seja, o ateísmo, gente, é aquela pessoa que não crê em Deus. Politeísmo é aqueles que creem em vários deuses. E que não existe, só existe um Deus. E nós cremos no Deus que é único, no monoteísmo. Cadê? Aqui, ó. Monoteísmo. Ao contrário dessas teorias, o cristianismo é uma religião monoteísta. Ou seja, nós cremos no único Deus. Não existe mais de um Deus. Então nós cremos que o Senhor é único.
Isto é, crer somente em um único Deus, aquele que enviou seu Filho em favor de muitos. Claramente podemos verificar nas seguintes passagens bíblicas. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Ele é o único Deus. Aí se alguém disser assim, você é monoteísta ou politeísta? Poli quer dizer vários deuses. Monoteísta quer dizer um único Deus. Nós somos monoteístas, porque só cremos em um Deus. Não existe outro Deus. Aí nós vamos aqui, depois, como escureceu, né? Depois vocês leem, e se vocês tiverem... Até agora vocês estão com alguma dúvida? Gente, Não, tá bem. Agora porque é muita coisa para o cara botar na cuquinha do Adão. mas tem a revista para o Adão É? estudar todos os dias. Até botar na cuquinha. Vou botar na cuquinha. Entenderam? Então assim, aqui tem as perguntas, olha aqui. Aqui tem as... essas três aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5, isso. Aí o cara lê aqui e vai procurar saber onde é, né? Vai olhar aqui na revista e vai responder, entendeu? Nessa lição que a gente aqui. Aí nós respondemos aqui, eu respondo no caderno. Responda no caderno. Legal. Aqui é a pergunta. Isso. Aqui. Isso. Aí você pega, olha essa pergunta, aí você bota o número 1 e responde. Entendeu? Tá aqui, a resposta está nisso que a gente estudou. A primeira pergunta, como podemos Nessas páginas que a gente leu. construir Isso. um relacionamento com Deus? Pronto, aí eu- Como é que podemos construir um relacionamento com Deus? Hein? Aí vocês vão ver aqui, dessas perguntas aqui. Entenderam? Aí quando for pra semana, Aqui que vem mais cedo. mais cedo, é. Pra semana a gente vem de 3h30. Ou, é de 3h30, né? É, de 3h30. Na semana, pra ficar mais claro. Ficar claro, né? Porque terminar escuro aí não É, dá, que esse né? aqui ó, já tá, que deixou a luz apagada e a velha, se não tiver gritando atrás. Mas da próxima vez não vai ter mais não, Luiz. Ora aí, pastor. Muito obrigado, Senhor, por essa aula abençoada, onde todos os alunos aprendendo a Tua palavra de forma abençoadora. Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, faz o irmão Adão entender que a terra é redonda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto.